Candidata Aline, fale para mim sobre as medidas assecuratórias. É correto a gente falar que depois de recebida a denúncia ou queixa, quando os bens sequestrados ou arrestados estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção, para preservar-lhes o valor, o juiz determinará sua alienação? Quase certa. A pegadinha aqui está que depois de recebida a denúncia ou queixa. Por quê? Porque a questão do artigo 144A fala assim: o juiz determinará alienação antecipada para a preservação dos valores do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para sua manutenção. Então, o juiz determinará essa venda, alienação antecipada para preservação. Não fala assim, depois de recebida a denúncia ou queixa, tá? Então, não tem. Pode ser antes, pode ser depois, não importa. Por isso está incorreta. Letra B. Se o responsável não possuir imóvel ou possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora nos termos que lhe é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Parece confuso, mas é a literalidade do artigo 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, poderão ser arrestados os bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Essa é a letra correta. Iniciada a ação penal ou queixa-crime, o juiz poderá, de ofício, mediante requerimento do MP ou do ofendido, ou a representação da autoridade policial, ordenar o sequestro dos bens? Incorreta, porque o sequestro pode ser antes ou depois de iniciada a execução penal. A ação penal antes ou depois. Não tem essa previsão. O sequestro, aqui, a fundamentação dessa letra C está no artigo 127. O juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público ou do ofendido, ou mediante representação da autoridade policial, poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa, ok? É artigo 127 do Código de Processo Penal. E letra D, o sequestro pode recair sobre bens imóveis adquiridos por indiciados com provento da infração. Na verdade, deverá, né, recair bens imóveis ou imóveis pelo indício provento da infração, desde que ainda não tenham sido transferidos ao terceiro? Não, independente, inclusive se tiverem sido transferidos a terceiro, no artigo 125, caberá o sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina que o Biratã, naquela ação da Márcia, perdeu a casa, uma ação crime. Então, o sequestro pode recair mesmo que já tenha transferido para outra pessoa. Tá? É um exemplo, né? Apesar que foi a própria pessoa que recebeu, é um exemplo que para você não esquecer, mesmo que tenha sido transferido para outra pessoa, se o bem foi produto de crime, o Estado vai lá e pega. Só para fixar, vamos ouvir os comentários dos nossos queridos amigos. Letra A, ela é incorreta, pois é possível a alienação antecipada mesmo antes do recebimento da peça acusatória. A lei não restringe. O juiz determinará a alienação antecipada para a preservação do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deterioração ou depreciação ou quando houver dificuldade para a sua manutenção. Letra B, literalidade do 137. Se o responsável não possuir bens imóveis ou possuir de valor insuficiente, não tem casa ou tem uma casinha pequenininha, poderão ser arrestados os bens móveis suscetíveis de penhora. Poderão ser arrestados os bens móveis suscetíveis de penhora nos termos em que é facultada a hipoteca legal dos imóveis. Letra C. O juiz poderá ordenar o sequestro antes de oferecida a denúncia ou queixa, em qualquer fase, antes ou depois. O juiz de ofício, requerimento do Ministério Público do ofendido mediante representação da autoridade policial,
poderá ordenar o sequestro em qualquer fase do processo ou ainda antes de oferecida a denúncia ou queixa. Olha aqui a nossa banca elevada da breca. Desculpa, volta. Letra D. 125. Caberá sequestro dos bens imóveis adquiridos pelo indicado com os proventos da infração. Mentira, adquiridos pelo indiciado com os proventos da infração, ainda que já tenham sido transferidos a terceiros. Deixe seu like.